Olá, criança, nós estamos no terceiro vídeo e vamos responder essas perguntinhas aqui. O que são rios? Né? O que são rios? Se você assistir os vídeos anteriores, você consegue responder. Se não, pesquise aí o que são rios. Complete e envie para mim. Aí. Os rios são importantes. Complete a frase, fazendo aí um pequeno texto. Os rios são importantes porque. Aí, aliás, desculpa, você vai. Não é uma pergunta. Os rios são importantes porque. Ele já está afirmando, ó. Então, ele já está. Os rios são importantes porque. Aí você vai dizer por que os rios são importantes. Por quê? Por que os rios são importantes? Aí você vai responder. Completando aí a frase. No item B, as pessoas atrapalham os rios. Quando? Quando é que as pessoas atrapalham os rios? Aí você vai também responder aí essa perguntinha. Eu posso ajudar. Como eu posso ajudar os rios? Né? Então, a gente vai fazendo aí essas reflexões e completando aí essas frases, tá? Então, os rios. Lá dentro do rio tem vida? Tem, né? Então, os rios é a morada dos peixes. Que tal se alguém fosse lá dentro da sua casa e jogasse lixo lá? Jogasse coisas erradas dentro da sua casa. Né? Que tal? Ninguém ia gostar se fizesse isso, né? Então, os rios é a morada dos peixes. Quando a gente, ou uma pessoa, não cuida do rio, jogando sujeira dentro do rio, jogando, despejando lixo, despejando esgoto dentro dos petróleo, tantas coisas erradas que as pessoas jogam dentro dos rios. Então, quando as pessoas fazem isso, ele tá matando a vida, porque o peixe ele vive dentro do rio, né? Então, o rio ele é fonte de vida. Então, temos que cuidar bem dos rios. Então, quando a gente fala de religião, eu não posso colocar uma religião sem pensar na minha atitude, da minha ação enquanto cristão e cidadão. Então, se eu não cuido da vida, adiantou a minha religião? A primeira coisa que Deus quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. E para a gente ter vida em abundância, a gente precisa cuidar da vida e de tudo que Deus nos deu. Responda essas questões. Então, quando a gente fala, ou quando nós falamos dos diferentes rios, vimos que algumas religiões usam estes espaços ou esses rios em seus rituais. Então, a gente viu que Jesus foi batizado no Rio Jordão e muitas religiões usam os rios para fazer os seus rituais religiosos, como a gente viu lá. É isso? Mas você sabe o que é um rito? O que é um rito? Se não sabe, não tem problema. Agora a gente vai descobrir. De acordo com o dicionário, vamos estudar aí ou pesquisar o que é um rito. Vamos observar, começando pelo mais simples. Então, o rito de higienização das mãos. Como é que você faz? Molhe as mãos,
passa o sabão, esfrega em todos os cantos. Aí tem aquele ritual também de fechar a torneira. Molha a mão, fecha a torneira, passa o sabão, esfrega o sabão em toda a mão. Aí depois abre a torneira e enxaga as mãos. Fecha a torneira e enxuga a mão. Então, isso é um ritual. E agora, com essa pandemia, a gente tem... O ritual aumentou, né? Saiu de casa, chegou, lava as mãos para pegar em qualquer coisa. Vai estudar... Tem que lavar suas mãozinhas para poder mexer nos seus papéis, para não transmitir vírus para os papéis. Então, tá aí. Isso é um rito. Rito pessoal, né? Agora, rito comemorativo. Vai aniversariar, faz o bolo. Aí, cada ano que a pessoa tem é uma velinha. Aí, quando a pessoa tem muitos anos, aí coloca uma velinha com o número já, né? Então, um ritual, a pessoa faz um bolo, acende a velinha, canta os parabéns, chama os amigos para comemorar junto. Isso aí é um ritual. Bom, um rito de comemorar a sua vida. Outros ritos de aprendizagem. Então, amanheceu o dia, se você estuda de manhã, vai no banheiro, toma banho, escova os dentes, se arruma, vai para a escola, chega da escola, atira seu uniforme, né? E vai... Aí, o que é que você vai fazer depois que você chega na escola, né? Tomar um banho, almoçar, descansar, fazer a tarefa de casa. E aí a gente tem um rito, que a gente também pode chamar isso de a rotina. Dentro da rotina você tem um ritual. E quando não podemos fazer uma dessas coisas, ou cumprir um desses ritos, nós sentimos falta. A gente sente falta de ir à escola, a gente sente falta de comemorar o aniversário, a gente sente falta, por exemplo, o que é que você sente falta quando você deixa de fazer? Passear. Tem gente que todos os domingos vai à missa ou vai ao culto. Isso aí é um ritual da família. Agora, se você tiver a oportunidade de ler esse livro, As Canções dos Povos Africanos, você vai ver que nesse livro fala muitos de rituais destes povos da África. Que a África, né? A África é um continente, assim como a América é um continente, a África é um continente. Dentro desses continentes existe vários países, como a gente viu aí no vídeo sobre a Jordânia, e Israel e muitos outros. Então, a África é um continente, assim como a América. Então, nesse continente africano, né? Os africanos, os americanos, os europeus, os asiáticos são... Quando eu falo nisso, eu estou dando o adjetivo da pessoa dentro do seu continente. Então, aí a gente vai ver esse livro aí, dos ritos dos povos africanos. Lembrando que a África é um continente. Então, esse livro fala de um rito comunitário. Um rito comunitário que faz parte da comunidade. Por exemplo, dentro da religião católica existe um rito comunitário, que são as festas católicas. Vamos falar aqui da de Mombaça. Todos os anos a igreja, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Nossa Senhora da Glória,
e assim como todas as capelas, têm as suas festas religiosas. São aí quando os católicos se reúnem durante 7 dias celebrando novenas, e depois tem o último dia de novena que tem a missa, a culminância. Isso aí é um ritual comunitário do povo da igreja católica, assim como todas as suas religiões têm os seus rituais comunitários dentro delas. Então, aqui nós vimos um rito pessoal de higiene. Aqui a gente viu um rito pessoal de comemoração do aniversário. Aqui a gente viu um rito pessoal da criança ir para a aula todo dia ou do próprio adulto. Agora vamos ver ritos de iniciação. Você sabe o que isso quer dizer? Pronto, então aqui vamos, ó. Um rito de iniciação, quando a pessoa nasce, os pais levam uma criança para apresentar à comunidade, à igreja. Então acontece aqui o batismo. Lá nas outras religiões, muitas vezes o batismo ele é imergindo a pessoa na água, como Jesus fez. Na religião católica, leva a criança à igreja e o padre despeja água na cabeça da criança. Então, aqui é um ritual, segue todo o ritual. Então, aqui é o batismo católico. Na igreja batista, o ritual de consagração. Os pequenininha e apresentam a igreja. E quando ela cresce, é que ela vai receber o batismo nas águas, emergindo a criança na água. Outro rito de iniciação é o registro civil. Quando a gente nasce, os nossos pais vai logo no cartório nos registrar, nos dar um nome. Isso são ritos. Hábito, um conjunto de cerimônias e regras a serem observadas na prática de qualquer religião. Então, o que são ritos? São comportamentos repetidos, invariáveis, ou seja, que não varia, mantido por um indivíduo na realização de determinada coisa ou atividade, costume, hábito. O rito é um conjunto das cerimônias e regras a serem observados na prática de qualquer religião ou não. Por exemplo, lavar a mão é um ritual que não é religioso. A posse, por exemplo, de um prefeito no cargo de um vereador é um ritual que não é religioso. E tem muitos e muitos ritos que não são religiosos, né? Então, para a gente não achar que rito só faz parte da religião. Você vai escrever também aí no seu caderno e enviar para mim. Rito. Aí você vai colocar se ele é pessoal. Por exemplo, lavar as mãos, ele é um rito individual. Deixa eu ver aqui. Batismo é um rito individual ou coletivo? E você vai procurar outros ritos. Vai escrever aqui o rito e vai dizer se ele é coletivo, se ele é individual, tá certo? Por exemplo, celebrar uma missa é um rito religioso. Ele é coletivo ou individual? Ele é coletivo, daqueles que faz parte da Igreja Católica. Vamos aqui. Rito
a de aniversário, ele é o quê? Individual ou coletivo? Individual. Ele só vai fazer parte daquelas pessoas que você convidou. E aí, faça essa pesquisa, crie esse quadro aí e envie para a professora. E por fim desse vídeo, vamos aí ver a tabela, completando aquelas perguntinhas que eu coloquei para vocês. Os rios são importantes porque são lugares sagrados, são a casa dos peixes e são uma fonte de vida. As pessoas atrapalham quando não respeitam a religião do outro, quando jogam esgoto no rio e desperdiçam água. Eu posso ajudar ensinando que todas as religiões devem ser respeitadas, contando para as pessoas que os rios são importantes e economizando água no dia a dia. Então, espero que vocês tenham compreendido e se conscientizado um pouco sobre religião e sobre o que é ser cristão e cidadão.